Olá, investidor, investidora, a reforma tributária foi aprovada. E agora, como é que vai ficar para nós? Nós vamos pagar mais impostos, nós vamos pagar menos impostos. Para a indústria, para o mercado, ficou mais fácil, ficou menos burocrático. Antes eram 5 impostos, agora são apenas 2, né? Um federal e os outros 2 vão englobar a municipal e estadual. E a gente quer saber, né? Vai ficar melhor para nós? Nós vamos pagar mais barato na comida, na viagem, nós vamos poder se divertir pagando menos? Então fica aqui que eu vou explicar tudo e no final tem mais um imposto aí que os estados podem criar. Eu vou contar isso aqui lá no final do vídeo, né? Então assista até o final que nós vamos falar. Bom, para começar, a reforma tributária simplificou a questão dos impostos, né? Antes nós pagávamos 5 impostos e eram cumulativos. A cada cadeia de produção ia pagando imposto. Chegava lá no final, o consumidor final, a quantidade de impostos que eram pagos era muito elevado. Então, além de ser burocrático essa conta de imposto sobre imposto até chegar no consumidor final. Bom, alguns produtos da cesta básica, não foram ditos ainda quais, vão ter o imposto zerado. Isso é uma coisa boa, não é verdade? Mas não adianta zerar o imposto da cesta básica e aumentar o imposto sobre serviços e outras coisas, porque aí fica no 0 a 0. Você vai continuar pagando a mesma coisa. O que o governo quer? O governo quer que a população trabalhe só para comer? A população tem que se divertir, tem que ir no cinema, tem que viajar, tem que aproveitar a vida também. Vamos falar disso também. Bom, então para começar, vamos começar explicando como é que vai ficar. Antes eram 5 impostos: o IPI, o PIS, COFINS, o ICMS e o ISS. Agora vão ser só 2 impostos, né? O CBS e o IBS. Agora vão ser só 2 impostos, o CBS e o IBS. Aqui um problema que também foi eliminado, né? Antes cada produto tinha uma alíquota diferente, né? O que gerava distorções aí no mercado. Um exemplo é o bombom. O bombom tinha uma alíquota de 5% e a bolacha wafer tinha 0%. Né? Não faz o mínimo sentido, né? Então você pagar mais caro no bombom e pagar mais barato no wafer, isso agora vai equilibrar, vão ter a mesma alíquota. Você vai pagar o porcentagem de imposto no bombom vai ser na bolacha wafer. A mesma coisa acontecia com o perfume e a água de cheiro, a colônia, né? A colônia paga menos imposto e o perfume paga mais. Como que vai ser agora? Agora os 2 vão pagar a mesma alíquota. E alguns itens aí vão ter uma exceção da cesta básica. Nós não sabemos quais ainda, o governo ainda não passou essa lista dos produtos da cesta básica que vão ter uma alíquota diferente. Um outro exemplo para vocês entenderem melhor como que vai funcionar essa nova regra de tributação, eu vou dar um exemplo aqui de uma fábrica de água. Bom, a empresa de envase de água, ela comprava garrafa PET da empresa, de uma fábrica, né? Então, essa fábrica ela já pagava ICMS, IPI, PIS e COFINS. E a fábrica também pagava um serviço de manutenção, lógico, né? Para manter aí os equipamentos sempre em ordem. Pagava o PIS, COFINS e ISS. E agora como vai ficar? Vai ficar bem mais simples, até para a questão de fazer as contas aí, as empresas fazerem as contas. Então, cada ramo aí da produção e de serviços, né, que é a empresa de manutenção, a empresa de serviço vai pagar CBS e IBS cada uma. E agora a grande novidade aí que foi a simplificação aí dos impostos. Antes pagavam 5 impostos e agora vão pagar 2. Eu vou exemplificar agora, vou dar um exemplo para vocês agora numa imagem de como vai ficar. Antes você lá na matéria-prima pagava imposto, depois na fábrica paga imposto, na distribuidora imposto e até chegar no consumidor final. Agora vai ficar muito mais simples, né? Agora, como vocês podem ver no gráfico, na matéria-prima você pagava 5 impostos, na fábrica de plástico você pagava 5 impostos, na fábrica de garrafa PET você pagava 5 impostos, na empresa de envase para a distribuidora já eram 4 impostos, do distribuidor para o mercado 1 imposto e do mercado para o consumidor 1 imposto ICMS. Hein? Todos eles acumulando, né? Como vai ficar agora? Você vai pagar 2 impostos em cada etapa até o consumidor final. Mas você vai pagar 2 impostos a cada etapa até o consumidor final. Então, quer dizer, é a mesma coisa, eles vão cada vez se acumulando. Não. No próximo gráfico aqui nós vamos mostrar para vocês como é que não se acumula.
Antes de mostrar como vai ficar, vou mostrar para vocês como é hoje, né? Para vocês entenderem melhor como é essa questão de acúmulo de impostos em cada etapa. Hoje, o valor da matéria-prima é vendido a 5 centavos para a fábrica de plástico, que revende para a fábrica de garrafa PET a 10 centavos. E a garrafa PET é vendida para a empresa de envase a 50 centavos, que a empresa de envase enche de água e vende para o distribuidor a R$2, que o distribuidor vende para a loja por R$5 e a loja vende para o consumidor final a R$10 uma garrafa d'água. A garrafa d'água tem a tributo de 20% em cada etapa. Então hoje você vai na primeira etapa pagar um centavo, na segunda etapa paga 2 centavos e assim por diante, 10 centavos, 40, R$1, 2. Isso de impostos, tá? Isso vai se acumulando. Então aí você, agora que a chave é para vocês entenderem. Esse 1 centavo que você pagou na primeira etapa, ele soma aos 2 centavos da segunda etapa, contabilizando 3 centavos, que soma a terceira etapa aos 10 centavos, acumulando 13 centavos de imposto, que soma com mais os 40 centavos da quarta etapa, que soma com mais R$1 da quinta etapa, com mais R$2 da última etapa. Isso dá aí R$3,50 de impostos na garrafa d'água, né? Então ele vai se acumulando, né? Se soma o outro até o consumidor final. Agora você vai ver como é que vai ficar, né? Como vai acabar esse término de acúmulo de impostos, né? Um exemplo aqui é o mesmo exemplo da garrafa de água do modelo anterior. Aquele 1 centavo que você pagou na matéria-prima de imposto vai ser deduzido na etapa seguinte, na fábrica de plástico. Porque a fábrica de plástico paga 2 centavos, como na matéria-prima já foi pago 1 centavo de imposto, esse 1 centavo vai ser deduzido. Então, em vez de você pagar 2 centavos, vai pagar 1 centavo só de imposto. Na etapa seguinte, que você iria pagar o 1 centavo e o 2 centavos das etapas anteriores, não, você vai pagar 10 centavos menos 2 centavos das etapas anteriores que iriam se somar. Antes se somavam, agora se subtrai. Em vez de você pagar 12 centavos, você vai pagar 8 centavos. Que são os 10 centavos da fábrica de garrafa PET deveria pagar, menos os 2 centavos das etapas anteriores. E assim por diante. Na empresa de envase de água, que paga 40 centavos de imposto, ela vai pagar só 30, vai debitar os 10 centavos de impostos das etapas anteriores. O distribuidor, que deveria pagar R$1 mais os impostos acumulados nas etapas anteriores, não, ele vai pagar R$1 menos os 40 centavos das etapas anteriores, do cumulativo das etapas anteriores, são 60 centavos, ele vai pagar de imposto só. E na última etapa da loja do consumidor final, ele, em vez de pagar aí R$2 mais o acúmulo dos impostos das etapas anteriores, ele vai pagar R$2 menos R$1 da etapa anterior, né? Então daria isso R$2 de impostos, né? Que são aí R$1,53 a menos de impostos do que o modelo que é hoje de acúmulo, né, de impostos. Com a reforma tributária agora, pôs fim à acumulatividade de impostos, que antes vocês pagavam imposto e iam se somando esses impostos a cada etapa da cadeia de produção. Hoje não, hoje agora com essa reforma aprovada, o imposto que você pagou na etapa anterior não paga nas etapas seguintes. Alguns produtos aí, alguns ramos tiveram as alíquotas reduzidas. Eu já falei que a cesta básica, que eu não sei quais são os produtos, tiveram as alíquotas reduzidas, tiveram as alíquotas zeradas, e agora tem alguns setores que tiveram as alíquotas reduzidas, né? Que são os setores médicos aí, dispositivos médicos e de acessibilidade para as pessoas com deficiência, medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, bens e serviços relacionados à segurança e soberania nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Eles devem estar querendo dizer aqui a parte aí de militar relacionada à segurança do país no sentido militar. E produções artísticas, culturais, jornalísticas e audiovisuais nacionais e atividades esportivas. Isso é bom, isso é um incentivo aí à arte e às produções nacionais, isso é muito bom. E alguns setores já estavam, nós já tínhamos alguns setores aí incluídos antes da reforma, que eram setores aí essenciais
pro desenvolvimento do país e no desenvolvimento das cidades, que são os setores de transporte, né? O ônibus, isso já tinha uma alíquota reduzida, medicamentos, dispositivos médicos e de saúde, serviços de educação e produtos agropecuários, pesqueiros, florestais, extrativistas, vegetais in natura. Isso já estava, né? Já tinha alíquota reduzida, agora vai manter. Foram adicionados também nas alíquotas reduzidas de última hora os transportes coletivos rodoviários, ferroviários e hidroviários de caráter urbano, semi-urbano, metropolitano, intermunicipal e interestadual. Também tem agora uma parte meio controversa, né, que é o imposto seletivo. O que é o imposto seletivo? Alguns produtos considerados prejudiciais à saúde ou prejudiciais ao ambiente vão ter a alíquota aumentada, vão ter um imposto a mais aí, vocês vão ter que pagar mais imposto, que são os serviços são os produtos de bebida e cigarro, né? Qual que é o problema disso, né? O problema disso é que quando você paga um valor muito acima do que ele vale ou do que você pode pagar, o produto se torna muito caro e isso estimula o contrabando. Isso acontece com o cigarro. O cigarro hoje ele é muito contrabandeado porque ele ficou muito caro. Se ele ficar mais caro ainda, vão ficar inviáveis para as pessoas que fumam continuar fumando. Então vai haver muito contrabando com relação ao cigarro. A bebida já não acontece isso tanto. Acontece isso com as bebidas mais caras, o uísque, vodka, você vê um contrabando ali, uma falsificação. E isso vai tender a acontecer mais, né? Porque se isso se tornar muito caro, o contrabando vai aumentar, né? Eu sou contra o cigarro, sou contra fumar, mas nós temos que pensar numa economia, né? Como um todo aí, se isso é benéfico para a economia ou não. Às vezes você aumenta o imposto, querendo arrecadar mais e fazer com que as pessoas não fumem, e isso vai fazer um efeito contrário. Você vai arrecadar menos, porque vai ter mais contrabando, e as pessoas vão continuar fumando do mesmo jeito, né? Outra tributação que vai ser mexida é a tributação sobre herança, né? A cobrança de ITCMD, né? O Imposto de Transmissão Causas Morte, né? Que isso vai ter agora, os estados vão ter a liberdade de estipular qual alíquota que eles vão cobrar ali na transferência dos bens aí do falecido para os herdeiros, né? Cada estado tem uma alíquota e agora o estado aí vai ter a liberdade de cobrar a alíquota que ele achar justo ali, que ele quiser, né? Outros setores aí que vão ter tratamentos aí diferenciados na tributação são os setores aí de parques de diversão, parques temáticos, restaurantes e aviação. Em particular, restaurantes e aviação, aí, isso é muito benéfico. Imagina você num restaurante e pagar muito mais caro do que você já paga hoje, que é muito caro já você almoçar ou jantar fora. Imagina isso para a economia, o prejudicial que seria, né? Muitas pessoas iriam perder o emprego, né? Os garçons, os cozinheiros, muitos restaurantes iriam fechar e isso seria muito prejudicial. Para a aviação também seria prejudicial um aumento aí da alíquota de imposto. Né, as passagens já são caras, imagine ficarem mais caras, né? O transporte de carga iria ficar mais caro o frete aí, aéreo. Isso seria muito prejudicial aí também para a economia. Ainda bem que foi aí colocado um regime diferencial de imposto. Não sabemos ainda qual vai ser a alíquota, mas espero que seja uma alíquota baixa. Outra novidade é o IPVA. Todo mundo já conhece, né? Imposto sobre o veículo, né? Dessa vez agora a grande novidade é que vai ser um imposto progressivo, né, dependendo do impacto ambiental. O veículo que polui mais vai pagar mais, o veículo que polui menos vai pagar menos. Não é uma boa ideia, né? Não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um carro elétrico, né? Eu acho que isso daí poderia ser revisto, né? Essa ideia. Outra novidade também é que as lanchas e jatinhos jet skis vão pagar IPVA também. Antes de ir para a novidade final, eu não poderia deixar de dizer também que toda aquela desoneração da indústria, dos impostos que incidiam sobre a indústria, vão
cair sobre o setor de serviços, né? A alíquota de imposto sobre o setor de serviços tende a aumentar, eles querem aumentar. Então o impacto vai ser enorme. O setor de serviços que está agora saindo da pandemia, querendo respirar, vai voltar para debaixo d'água. Né? O setor de serviços ele é gigante, ele carrega esse país junto com o agronegócio. Então, não é uma boa ideia você onerar. Então você vai o quê? Você vai trabalhar só para pagar imposto e comer. Você não vai poder ir no salão de beleza, você não vai poder ter uma internet, vai poder ter uma TV, não vai poder ter Netflix, Amazon Prime, tudo vai ficar mais caro. Não faz o mínimo sentido. Você simplificar, você desonerar um setor e aumentar outro, você precisa fazer a reforma, precisa simplificar. Mas não faz sentido você onerar um serviço tão essencial para as pessoas, né, que é o setor de serviços, né? E antes da novidade final, eu gostaria de falar para vocês, dá o like, dá o joinha, me segue, isso aí vai ajudar bastante aqui o canal, viu? Vocês são muito importantes aqui para o canal. A novidade final fica por conta do imposto novo que os estados vão poder criar. Eles vão poder criar. Então, entre não criar e poder criar, você acha que os estados, os governadores vão escolher o quê? Eles vão escolher criar mais um imposto para você pagar, né? O país, ele é rico, né? Tá todo mundo rico, todo mundo ganhando super bem, todo mundo viajando aí de avião. Por que não criar mais um imposto aí, né? Para o povo pagar? Não é verdade? Você aí você tá descomplicando toda a cadeia de impostos para poder depois ficar criando mais impostos, não faz o mínimo sentido, né? Além de tá todo mundo rico, né? Então eu fui pegar uns dados aí, já que o país está super rico, ele pode arcar, né, com os custos de um deputado aí. Então eu fui atrás, né? O Brasil aí tem 513 deputados e 81 senadores, né? E cada um deles recebe aí, na faixa de por ano, eles têm um gasto aí, desculpa, recebe não, eles têm um gasto de por ano de cada um 24 milhões. E o país, como é um país muito rico, né, tá todo mundo super bem, todo mundo viajando, todo mundo sobrando dinheiro aí, pode pagar, né, pode criar mais imposto, pode pagar aí auxílio, né, pros deputados e senadores, né, eu vou citar os auxílios aqui, né, além deles serem os mais bem pagos aí do mundo, né, nossos senadores e deputados, porque eles trabalham muito, né, por isso que eles são muito bem pagos, né. Então o custo de cada senador e deputado aí atinge 24 milhões por ano, né, são 106 mil por mês para contratar até 25 secretários. Cota para o exercício da atividade, verba de gabinete, auxílio moradia de R$ 4.253. Previdência especial, né? Se o deputado senador ele cumprir um mandato aí de 35 anos, né? Ele for eleito mais uma vez, reeleito. Se ele fica 35 anos aí na vida pública, ele ganha uma previdência especial aí com o salário integral aí dos seus 40 mil, 30 e poucos mil que eles ganham, né? É porque o país é muito rico, todo mundo está se aposentando com 60 anos, né? Todo mundo aqui no país é milionário. Pode pagar uma previdência especial para político, né? Afinal, eles trabalham tanto, né? Tem foro privilegiado, plano de saúde limitado, sírio-libanês, Albert Einstein, à vontade, auxílio paletó, carro e combustível. Isso é o que o país rico, né, merece, né? Dá para os seus senadores e deputados, né? Cada senador, os senadores e deputados, eles custam para o país 14 bilhões por ano, mais de 14 bilhões por ano. É isso que um país rico merece, né? Deputados e senadores. Então, acho que antes de uma reforma tributária bem feita, aí teria que ter feito uma reforma política, né? Nós merecemos uma reforma política porque o país não é esse país das maravilhas como muito deputado e senador que está lá pensa, né? E sabe qual que é o trabalho que eles fazem? Sabe qual é o trabalho deles? Esse é o trabalho deles.